nome é Ana Célia do Carmo Andréa, tenho 48 anos, solteira e costureira. Toda vez que alguém me abraçava um pouco mais forte, e não é toda hora que todo mundo te dá aquele abraço bem arrochado, né? Então eu senti um desconforto no meu seio, não era dolorido, mas era um desconforto. E toda vez que eu sentia isso, eu associava ao meu período pré-menstrual, então eu não me importei muito, achava que era normal. Até um dia que eu tomando banho, eu senti um carocinho menor que uma bolinha de gude. Foi quando eu fui ao médico. E até eu marcar a consulta, fazer os exames, ele foi crescendo assim assustadoramente. Em menos de 2 meses, ele estava enorme, ele tinha pegado toda a meia-lua do meu seio. Aí me encaminharam para o Instituto da Mulher. E quem me atendeu lá foi o mastologista, o Dr. Hilário, que, para minha surpresa, ele tinha sido o médico da minha mãe. Então, assim, eu me assustei muito, não tanto pelo que ele iria me dizer, mas sim pela figura dele, porque eu já sabia qual era a área da medicina que ele exercia. Então, ali naquele momento, eu já sabia o que eu tinha. Aí ele pediu para fazer o exame de toque, ele nem me tocou, só de olhar ele viu, é cirurgia. Ali o meu mundo caiu, porque naquele momento passou um monte de coisas pela minha cabeça e foi inevitável ver a figura da minha mãe, o sofrimento que ela teve, ela ficou anorexa e eu falei, meu Deus, eu vou ficar assim, eu não quero ficar assim. E aí eu fiz a cirurgia. A primeira cirurgia foi para retirar um nódulo, que foi um nódulo de 8 centímetros, porque quando eu fiz os meus exames, a mamografia, estava em 4,5 centímetros. Quando eu operei, estava em 8. Em menos de 2 meses, passei pela nova cirurgia para retirar a mama total. Sim, é até difícil falar, porque não tem como você se olhar sem a mama. E eu sempre valorizei o meu colo, eu sempre gostei de usar muito decote. E de repente eu ia ficar sem a minha mama. Aquilo foi muito difícil para mim, tanto é que depois da cirurgia, quando o médico veio fazer o primeiro curativo, que eu realmente me olhei, eu chorei desesperadamente. Eu acho que eu chorei tudo que eu tinha que chorar naquele momento. E aí eu falei, bom, vamos para o tratamento? Bom, vou ficar careca, isso é de menos. E aí eu fiz a químio, porque até então eu só ouvia falar como era a químio. E de repente eu ia passar pela experiência que a minha mãe havia passado há 23 anos atrás. Eu ia vivenciar tudo aquilo. E aí eu fiz a químio. E com a químio eu perdi a visão central do olho direito. Eu fiquei diabética. Eu perdi 2 dentes. Então ficar careca foi o de menos. Eu até lidei bem com a minha careca. E, bom, hoje, já com quase 3 anos que eu fiz a mastectomia, hoje eu estou com quase 3 meses de mama reconstruída. E eu estou muito feliz, porque eu acho que eu conheci muitas mulheres com muitos problemas, tá? E eu acredito que eu fiz a escolha certa. Eu escolhi viver com qualidade, com dificuldade sim, mas eu escolhi viver. E é isso, eu estou vivendo. O medo ele existe até hoje. O medo de repente você ter uma recaída, mas eu prefiro pensar o seguinte: se acontecer novamente,
eu não vou ser pega de calças curtas. Eu já sei exatamente o procedimento, já sei exatamente como trabalhar o meu psicológico e eu não vou, em momento algum, deixar a doença me derrotar. Porque o vencer é isso, não é estar curado, e sim passar pela transformação. Porque eu digo que hoje eu passei pela metamorfose. Eu era uma pessoa antes, hoje eu sou outra. Eu digo assim até que eu sou um pouco egoísta, sabe? Eu passei a cuidar mais de mim, a olhar mais para mim, a me sentir mais bonita. Coisas que antes, entendeu, eu me preocupava muito com os outros e eu ia me deixando. Hoje eu não faço mais isso. Bom, a minha família me abraçou assim de uma maneira assim que até me surpreendeu. No começo foi difícil, porque no começo houve até uma certa desconfiança. Será que realmente ela está doente mesmo? Até eu ter que passar pela cirurgia. Aí a ficha caiu de todo mundo. E a minha família me abraçou assim de uma maneira assim que nem eu te falei, me surpreendeu muito. Uma irmã minha me acompanhou em todos os momentos, em todas as sessões de químio. Ela sempre está comigo, então assim, eu não tive muito também tempo de cultivar a doença, porque o meu pai ele é um idoso de 81 anos. Então ele era muito e ainda é muito dependente de mim, porque ele tem certas dificuldades, né? Então eu não tive tempo, eu acho que isso foi um ponto a meu favor, entendeu? Eu não pensei muito na doença e não cultivo muito ela. Tudo, a maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de encarar mesmo a vida, entendeu? O que antes para mim era prioridade, hoje já não é mais. Então você começa a se olhar para dentro de você mesma e você percebe que tem coisas que você já poderia ter feito sem necessariamente ter ficado doente. Tá? E eu esperei ficar doente para poder reformular a minha vida. Eu acho que é o reaprender a viver. É uma nova história, eu digo que é uma nova Ana. E eu gosto mais dessa que está aqui. Hoje parece até uma coisa meio louca, né? Mas o câncer para mim ele não é sinônimo, entendeu, de morte, sim de vida. Porque através da doença, através dele, eu aprendi a lutar.